Olá, mulheres! Quero compartilhar com vocês mais uma palavra sobre a nossa jornada da fé. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este momento, Pai, a nossa vida, todas as pessoas que vão ouvir esta palavra. E em nome de Jesus, eu clamo que o Teu Espírito venha jorrar luz e entendimento na Tua palavra, abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa que ouvir a tua palavra sejam, Senhor, tocadas pelo teu Espírito, que o Senhor venha visitar e iluminar os quartos escuros de cada coração, e em nome de Jesus, que o Senhor venha ampliar a visão e dar direção em nome de Jesus. Amém. Queridas, essa palavra está falando que os olhos é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. E isso diz a respeito da nossa vida. Porque conforme aquilo que nós vemos, é aquilo que nós vamos viver. Porque tudo que nós vemos, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, a maneira como nós enxergamos as situações à nossa volta, isso vai gerar em nós um pensamento, que vai gerar um comportamento, e vai fazer com que isso vai determinar as nossas escolhas, e isso vai determinar aquilo que nós vamos viver. Essa palavra está falando a respeito de visão. E a partir do momento da maneira que eu vejo, né? Como eu vejo as coisas. Se eu vejo de maneira boa, toda a minha vida será boa. Às vezes, de repente, você olha para o teu esposo, você olha para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios e você vê tudo ruim. Você vê pelos olhos da amargura, você pode estar vendo pelos olhos da ferida, você pode estar vendo pelos olhos do teu passado, você pode estar vendo pelos olhos daquilo que a mídia diz ou do que os outros dizem, ou pelos olhos daquilo que um dia alguém disse para você, seja um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um tio, uma autoridade, um marido, que falou, lançou alguma palavra sobre a tua vida negativa, e você pode ter recebido isso, estar vendo a partir desses olhos, mas a grande verdade é que o Senhor tem uma verdade para nós, e essa verdade nós só encontramos na palavra de Deus. E para que meus olhos sejam bons, para que eu veja como Deus vê, eu preciso que a minha visão, que o meu entendimento, eu preciso que os meus olhos estejam na palavra de Deus, estejam realmente alinhados com aquilo que Deus está falando. Então não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que os outros dizem, mas é aquilo que Deus me diz, a verdade do Senhor a nosso respeito. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é quando eu tenho a certeza, eu tenho uma convicção muito grande em algo que eu sei que é real, eu já contemplo isso, eu vejo pela fé que isso é real, já é real, mas ainda não está materializado nesse reino físico. Eu estou esperando, mas ela é real, eu tenho convicção de algo que eu não estou vendo, eu tenho certeza, né? E lá diz assim: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Nesse versículo 3 de Hebreus 11:3 diz assim, que pela fé nós entendemos que o universo, que tudo foi criado pela palavra de Deus, e de maneira que aquilo que nós vemos, né, que é palpável, que é matéria, veio a existir das coisas que não se veem, que não aparecem. Lá em Gênesis nós vemos que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Deus olhou e disse: haja luz, e houve luz. A palavra já estava no princípio. A palavra já existia, sempre existiu. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? A palavra de Deus, Jesus já estava lá antes de todas as coisas. E quando eles liberaram a palavra, haja luz, houve luz. Então, percebemos que existe dois reinos. Existe o reino natural, que é o que vemos, e existe o reino espiritual, que não vemos. Mas o reino natural, ele veio a existir do reino espiritual, da palavra de Deus liberada no reino espiritual. Então, a fé, ela é como uma porta, né? Uma janela, algo que nós contemplamos além dessa esfera natural. Nós não vemos por vista, não vivemos por vista, mas por fé. Vivemos por aquilo que o Senhor nos diz, o Senhor nos mostra com os olhos da fé. Lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Quer dizer, não foque os teus olhos naquilo que você está vendo, nas circunstâncias, mas foque os seus olhos naquilo que não se vê, né? Porque aquilo que se vê é temporal. O que nós vemos aqui nesse reino físico, a nossa vida é passageira, tudo é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é atemporal, é eterno. E todos os heróis da fé, eles viveram por fé. Muitos profetizaram sobre Jesus, a vinda de Jesus, mas não viram Jesus aqui na terra, né? Mas eles viveram por fé, eles receberam uma promessa, eles receberam uma direção, né, do Senhor, uma visão. E o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente isso, sobre essa visão que somente Deus pode nos dar. Nós, por nós mesmos, não somos nada, nós somos pobres, cegos, nus. Sem Deus nós não somos nada. Mas a partir do momento que temos o Espírito Santo, o Senhor, ele vai depositando em nós esta fé. E o Senhor tem prazer em revelar a nós. Lá em Salmos 139 diz que o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe, desde quando ainda éramos uma substância informe, não tínhamos forma. Mas o Senhor foi nos tecendo, nos formando no ventre de nossa mãe. Mas diz também que todos os nossos dias foram escritos nos livros do Senhor. Agora, o Senhor já tem pensamentos a nosso respeito, o Senhor já tem promessas para cada um de nós. O Senhor nos criou com um propósito, colocou coisas lindas dentro de nós. E somente Ele é capaz de revelar isso a nós. Por nós mesmos nós não conseguimos. E agora eu preciso enxergar o que Ele colocou. Entende? Eu preciso entender, eu preciso acessar este lugar. E eu só acesso este lugar através dos olhos de fé. E por isso eu preciso buscar esse Deus. Porque quando eu contemplo Deus, eu contemplo a palavra de Deus, eu compreendo essa palavra, o Espírito Santo joga luz nessa palavra, eu conheço mais de Deus, mas eu também me conheço. Eu também enxergo as verdades do Senhor a meu respeito. Portanto, não é o que os outros me dizem, não é o que eu penso, o que eu sinto, mas o que Deus me diz. E à medida que eu estou na presença de Deus e eu estou orando e Ele me dá uma revelação de uma promessa de algo, automaticamente aquilo penetra no meu coração, eu creio, aquilo gera vida. E eu começo então a pensar conforme aquilo que Deus está me dizendo. Meu comportamento vai começar a ser conforme aquilo que Deus está me dizendo.
E as minhas escolhas vão ser pautadas na verdade que Deus está me revelando. E assim nós vamos viver o que Deus tem liberado e revelado para nós. Agora, se eu vivo por vista e não por fé, se eu não tenho uma visão de Deus, se eu não consigo enxergar, se eu não sei quem eu sou em Deus, o que Ele tem prometido para mim, a direção que Ele tem para mim, para minha casa, para os meus negócios, para minha família, para o ministério, se eu não sei, eu vou viver conforme aquilo que eu vejo. E eu vou viver errante. Entende? Por isso, queridas, a coisa mais maravilhosa do mundo, a palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Somente em Deus nós vamos ter visão e vamos viver pela visão que Deus nos dá. Então, eu quero compartilhar com vocês que lá em Números 13, 25, 33, você pode ler depois, nós vemos a história que Moisés pede para os espias, 12 espias, ir lá espiar a terra de Canaã. E quando eles chegam lá, eles veem gigantes, mas eles veem que a terra é muito boa, né? E aí, quando eles trazem o relatório, 10 deles diz que a terra é boa. Realmente a terra é muito boa, a terra de Canaã é como Deus prometeu. Ela é mana, leite e mel, os frutos são enormes, tal, mas tem gigantes. E nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Quer dizer, aqueles 10 espias, eles se viam como gafanhotos. Eles não enxergaram a grandeza de Deus, mas enquanto Caleb e Josué, 2 deles olharam e viram, não, a terra é boa, ela mana leite e mel, a terra é nossa. E eles viram com os olhos de fé. E nós vemos que só Josué e Caleb entraram na terra. Por quê? Porque eles tiveram visão, a visão de Deus. Eles conseguiram, por esse portal da fé, entrar no reino espiritual assim, de uma maneira, enxergar aquela verdade e trazer para o reino espiritual, para o reino natural, aquela verdade pela fé deles. Eles perseveraram, diz a palavra que Caleb perseverou. E isso é uma das virtudes da nossa caminhada de fé, perseverar. Lá em Lucas 13, diz assim, que o Senhor Jesus, ele compara o reino dos céus com o grão de mostarda. E é interessante que ele começa falando, a que compararei o reino de Deus? É como se ele estivesse lançando uma pergunta para os discípulos. E ao mesmo tempo já respondendo. E dizia assim, Lucas 13, 18 e 19. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Ele está comparando ao grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente muito pequenininha. É muito pequenininha. Mas nós vemos o quê? Que através daquela semente muito pequenininha, quando plantada, né? A primeira coisa que tem que acontecer com a semente é que ela tem que morrer, né? E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Existe uma batalha da nossa carne com o espírito. A nossa carne, a nossa natureza carnal. E precisamos alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito esteja forte, pronto para vencer os impulsos e as reações da nossa carne, a vontade da nossa carne. Então, a primeira coisa, a semente, né, vai morrer, né? E depois ela vai crescer. Eu vi um post que falava assim, uma plantinha, né, e regando, e falava assim, não precisa ser muito, precisa ser constante e florescerá no tempo certo. O que nós precisamos entender é que nós temos que buscar no Senhor essa constância. Então, todos os dias, Deus é um Deus de detalhes, queridos. Deus é um Deus das pequenas coisas. Nós falamos no outro vídeo sobre isso,
sobre os milagres de Deus, né? Que muitas vezes a gente pensa nas coisas grandiosas, de repente Deus vai te dar uma visão bem grande, né? Algo bem grande. Mas a verdade é que tudo começa de pequeno. Nós não nascemos grandes, nascemos pequenos. E vamos crescendo, vamos amadurecendo. A palavra de Deus diz, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, queridas, a nossa vivência de fé, ela é diária. Desde a hora que eu acordo, a minha comunhão com o Espírito Santo, a minha busca, a minha entrega, o meu relacionamento com o meu cônjuge, a maneira como eu trato meu cônjuge, meus filhos, a maneira como eu lido com o cuidado da casa, da minha família, a maneira como eu olho, a maneira como eu abraço. Isso tudo é o regar de Deus. Às vezes, de repente, você está buscando no Senhor uma restauração do teu casamento e você olha e você vê só a situação cada vez pior. Mas busque no Senhor. Qual é a semente de fé? Qual é a pequena semente de fé, né? Pequenos passos de fé que você vai dar. Porque o casamento não é do dia para a noite, assim, né? Que vai numa varinha de condão restaurar. Mas é ali no dia a dia, no cuidado, no jeito de falar, no jeito de olhar, no amor, no perdão. Essas coisas que vão fazer com que realmente venha florescer em todas as áreas de nossa vida. A mesma coisa nos negócios, numa empresa, no seu trabalho. Às vezes a gente começa ali, né, numa coisa tão pequenininha, mas aquilo vai crescer. Só que o que nós precisamos? Nós precisamos de visão. Eu vi um testemunho de uma mulher que ela precisava aumentar o seu orçamento. Ela era zeladora e ela precisava aumentar o seu orçamento e ela perguntou para o Senhor, Senhor, o que eu faço? Eu preciso aumentar o orçamento para cuidar dos meus filhos sozinha, né? Sem pai para cuidar. E Deus, em oração, falou para ela, faça o que você sabe fazer. E ela, né, qual foi o discernimento? Pão. Ela sabia fazer muito bem pão. E através dessa revelação, dessa visão que Deus deu para ela conseguiu aumentar o seu orçamento. Todas as pessoas que estão grandes empresários hoje começaram como? Começaram de baixo, começaram com pequenos passos de fé, começaram ali uma pequena visão, uma visão que Deus deu. E vai regando, e vai cultivando, vai permanecendo, né? E até chegar onde chega. Agora, o que nós precisamos? De visão. E essa visão, somente Deus pode dar. Porque nós podemos ter uma visão terrena, mas a visão de Deus, somente Ele pode nos dar. E aí é que entra, porque nós sem Deus somos pobres, cegos e nus. Mas com Deus, a presença do Espírito Santo, Ele nos dá a direção que nós precisamos. Nós vemos na palavra de Deus, da viúva, né, lá em Reis, que fala que ela ficou viúva e tinha uma dívida para pagar e estavam querendo pegar os filhos dela como escravos. E ela vai para o profeta e fala, né, pede ajuda para o profeta. E o profeta pergunta, o que você tem em casa? E ela fala, um pouco de azeite. Aí ele pede para ela buscar tantas vasilhas que ela conseguir de todas as vizinhas, de todos os lugares, fechar a porta da sua casa sobre os seus filhos e derramar aquele azeite naquelas vasilhas. O azeite fala da presença do Espírito Santo. E ali aquela mulher, enquanto ela tinha vasilha, o azeite foi jorrando, foi multiplicando, de maneira que quando, né, ela viu, ela foi lá e falou pro profeta, pronto, já fiz, né? Tem um monte de vasilhas lá cheia. Aí ele falou, agora vai e vende. E ela viveu com aquele, pagou a dívida e viveu com aquele dinheiro daquele azeite. Por quê, queridas? Porque Deus deu uma visão para ela. Amém? Então, seja fiel no pouco. Você é importante para Deus. Deus quer te levantar. Deus quer mostrar para você nas pequenas coisas a mão dele. Valorize as pequenas coisas do dia a dia, os pequenos momentos, os pequenos começos. Amém?
E em nome de Jesus, com a presença de Deus, né? Você vai alcançar, você vai chegar em lugares que somente o Senhor, somente no Senhor, você pode chegar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Nós queremos, Senhor, te agradecer e pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha nos dar olhos de fé, olhos bons, que os nossos olhos sejam bons, Senhor, para com as situações, para conosco mesmo, que nós possamos ver a partir dos teus olhos, nos ver a partir dos teus olhos, ver as situações a partir dos teus olhos de fé, e que o Senhor venha nos dar a visão que o Senhor tem para nós, para cada estação, para tudo aquilo que nós colocarmos diante de Ti, Pai. Reconhecemos que nada somos sem Ti e reconhecemos também que através da presença do Senhor, através da luz do Senhor, da presença do Teu Espírito, vida vai jorrar e transbordar por onde nós passarmos e sobre a nossa família. Haverá, Senhor, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.